E aí, mano, tudo bom com vocês? Rolou um certo desentendimento comigo hoje com um colega de trabalho que foi falar mal de mim pro meu irmão, umas coisas que simplesmente não eram verdade. E eu naturalmente fiquei muito indignado com isso, sabe? Na hora esse negócio me deu bastante raiva. Tanto é que eu mandei um monte de mensagens pro meu irmão puto da cara com isso. Basicamente falando mal dele de volta e até citando que eu tava com vontade de dar um socão na cara do indivíduo, né? E assim, eu não gosto muito de soltar essas respostas, né, mais agressivas. Tipo, aqui na internet é uma coisa diferente. Eu tô falando mal, atacando os youtubers que eu respondo, né, fazendo meus vídeos, e eles podem me atacar de volta, sabe, me xingar e tal. Ok, cara, entretenimento, diversão. E esse pessoalzinho da internet geralmente não vai afetar muito a minha vida negativamente, mesmo eu criando esse ciclo de algum karma negativo, porque, bom, é a internet, né? Puxou o cabo da tomada, cadê as pessoinhas que estavam falando contigo? Cadê a influência delas na tua vida? Só que na vida real o negócio é diferente. Se você responde uma pessoa mal, a tua vida facilmente pode virar um inferno por causa disso. Então, pelo menos na vida real, é mais interessante você controlar esses impulsos, né? Por isso que eu geralmente evito criar um ciclo de karma tratando mal alguma pessoa que tenha me tratado mal na vida real. Simplesmente, na maioria dos casos, vai ser melhor pra mim ter essa atitude e também pra pessoa. Porque a raiva é um momento, né? É um estado de espírito. E esse estado, ele passa até que bem rápido, cara. 30 minutinhos depois, simplesmente passou, sabe, 90% dela. E daí eu lembrei que o meu headset novo tinha chegado e isso me encheu de felicidade. Que também é outro estado mental passageiro, né? Que na verdade também passa bem rápido. Então é prudente a gente não se apegar a eles. Nadar nesse mar de altos e baixos sem deixar o nosso barco cair no processo. Eu sei que não é o ideal budista você ficar fazendo esse cálculo de ah não, aqui tudo bem eu causar sofrimento para os outros, porque não vai me trazer consequências negativas. Já nesse outro caso, aí sim eu uso os ensinamentos budistas. Sim, é um negócio autocentrado, né? Um negócio meio egoísta e demonstra que eu não me desprendi totalmente do ego. E na verdade eu estou longe da iluminação. E eu reconheço isso. Eu tô longe de ser um ótimo praticante do budismo. Mas certamente o budismo me faz ser uma pessoa melhor do que eu seria sem ele. E eu espero que no futuro eu melhore nesse quesito. Eu ainda tenho bastante a evoluir na prática e eu sei que eu tenho muitos defeitos, mas pelo menos algum esforço nisso eu tô fazendo, mesmo que muitas vezes eu acabe deixando de lado os ensinamentos. Como a monja Coen diz, devido à minha ganância, raiva e ignorância sem limites. Mas, bom, pelo menos essas mensagens que eu enviei na hora da raiva foram pro meu irmão, e não pro colega de trabalho em questão, né? Isso já é um avanço, mesmo que não seja tão grande assim. Se fosse diretamente com ele, eu teria medido melhor as minhas palavras. Mas então, tipo, passou uns 20, 30 minutos e essa raiva ela começou a passar e eu comecei a me sentir mal pelas coisas que eu disse, mesmo não tendo dito elas diretamente pro cara. E isso é outra demonstração de que o nosso ódio muitas vezes faz muito mais mal pra gente mesmo, em vez de pra pessoa odiada. E alguém poderia dizer: ah, mas se eu não soltar na hora alguma resposta quando me provocarem, eu vou engolir esse sapo e vai ficar queimando dentro de mim. Eu vou ficar pensando por um tempão sobre isso com ódio no coração, coisa que não teria acontecido se eu só tivesse respondido na mesma moeda o sofrimento que a pessoa me causou. Mas a visão do budismo sobre isso é justamente o contrário, cara. Eu acho que foi o monge Gensho que disse que na verdade você fica com mais raiva quando você expressa a sua raiva. E fora aquele papo que eu disse, né, do ciclo de karma que pode virar uma bola de neve gigante de sofrimento para ambos os lados, fora isso, na verdade, eu percebo também, né, que na maioria dos casos, passa um tempinho, a gente até se esquece do que aconteceu, de tão irrelevante que foi. Só que a gente só percebe o quão irrelevante que foi se quer pensar em arrumar uma intriga por causa daquela coisa que a pessoa disse que tu não gostou, depois que passa algum tempinho que a situação em questão aconteceu. E se você tivesse reagido, em vez de ser um negócio insignificante,
aí sim que poderiam ter boas chances de virar algo maior e queimar forte dentro do teu coração. É engraçado, né, essa diferença. Se a situação escalar, você vai ter uma visão muito mais preocupada com aquilo que foi dito, tu vai dar muito mais importância pro evento em questão do que se tu simplesmente deixar passar. Eu não tô dizendo que é assim em todos os casos, sabe? Como meu pai diz, cada caso é um caso. Eu só tô passando pra vocês qual que é a visão budista sobre isso, que francamente eu tenho percebido na prática que na grande maioria dos casos é isso aí mesmo. Então, por favor, não alimente a sua raiva. Se você não alimenta a sua raiva, ela morre de fome. Por esse vídeo é isso, muito obrigado por me assistir. Até amanhã. Boa noite e durmam bem.